Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripod, o Podão, e está começando agora mais um podcast. Olha só, aproveita, chega bem aí, se acomoda, curte, compartilha, deixe o seu comentário, fala de onde você está falando, né? Deixa aí a sua cidade. E o seguinte, hoje o podcast se promete por dois motivos. Primeiro é o convidado, né, que sempre é especial e hoje não é diferente. E segundo, porque hoje estou acompanhado, hoje não vou apresentar sozinho, hoje tenho aqui ao meu lado um mestre, né? Um cara que eu admiro demais. Senhoras e senhores, recebam aqui comigo Alisson Moraes. Beleza, Alisson? Tudo certo? Beleza, cara. Seja bem-vindo ao podcast. Né? Primeira vez aqui, né? Primeira vez. Primeira vez. Bom, você apresenta pra galera aí, pô. Bom, vamos lá, né? Acho que o pessoal já deve me conhecer, 7 anos de Comunix, né? Eu sou coordenador de marketing do Grupo Newen. Primeira vez participando aqui, obrigado pelo convite, uma honra. Tava na hora já, né? Tava na hora, Tava na hora, vim aqui, participei em loco, né, do primeiro episódio junto com o Gustavo e agora tendo o privilégio aqui de sentar na mesa e conversar com vocês. Como eu sempre costumo falar, né? Falar sobre jornalismo, sobre assessoria de imprensa. É sempre um prazer e ao lado de pessoas tão competentes, capacitadas, fica melhor ainda. Pois é, não dá spoiler. Não vou dar não dá spoiler ainda, porque eu quero aproveitar a sua presença aqui, desculpa te cortar, pra gente falar do Comunix. Né? Eu sempre reforço aqui, você que é um profissional de comunicação, que ainda não conhece os nossos serviços, não sabe o que a gente faz. Alisson, passa um pouquinho dessa visão do que a gente pode oferecer para o mercado. É sempre importante relembrar, né, o podcast do Comunix, né, em parceria com o Dino. Divulgador de notícias. Então, se você que deseja gerar visibilidade na mídia, né, ampliar o seu relacionamento com jornalistas, o Comunix e o Dino é o ponto de encontro ali para você com soluções extremamente ideais para você que deseja, né, enviar releases, gerar visibilidade na mídia de forma orgânica. Então a gente vai deixar o link aqui, né, na descrição. Com certeza. Com todas as nossas soluções. O link está na descrição e se eu fosse você, eu já entrava lá, solicita a sua demonstração. Estamos em novembro, a gente sabe que Black Friday. Tem condições especiais e também tem ferramenta nova aí, social, né, monitoramento em redes sociais. Você que ainda não teve oportunidade de conhecer, já aproveita, clica no link aí. Já peça a sua demonstração. Por favor. E vamos lá, sem mais delongas. Sem mais delongas. Bom, já falamos tudo, recados dados. Né? A apresentação feita aqui do mestre. Vamos ao convidado de hoje. Gente, olha só. O cara que está aqui na minha frente, ele já foi colunista, ele é repórter, ele é jornalista, é apresentador. Esse cara foi de tudo. E é ainda, porque e por cima é corintiano. Um corintiano de primeira. Né? Um cara sensacional. Senhoras e senhores, receba aqui no podcast de hoje, Diego Vinhas. Opa, valeu tudo pela bom? Apresentação, tudo bem? Pô, cara, obrigado pelo convite. Pô, que isso, eu que agradeço a presença aqui, muito feliz e muito obrigado, cara. Seja bem-vindo. Pois é, a gente fica falando, né? Fiz de tudo, cara. Será que... Como que é pro profissional, né? Às vezes a gente fica preocupado em se especializar. Tem o Gabriel que é da rádio, tem o fulano que é da TV. Mas é bom, cara. É bom porque você aprendeu de tudo, inclusive as ferramentas do Comunix. A gente utiliza, na assessoria de imprensa a gente utiliza. É importante. Aê, pô, é importante. A gente usa olha bastante, só, inclusive. Se Diego Vinhas utiliza, né? Por que você não vai utilizar? Se o cara utiliza, por que você não vai utilizar? Olha só, né? Ajuda muito. Mas voltando, obrigado aí pelo convite. Imagina. Eu acompanhei o podcast de vocês e eles chamaram tipo, gente que eu sou fã, entendeu? E tive o privilégio de conviver. Então, eu me sinto extremamente honrado. Inclusive, isso aqui depois, não sei se vocês estão percebendo, aqui é uma mesinha de sinuca. Depois a gente vai rolar uma partidinha aqui. Já tá marcado, né? Já tá marcado. E aí a gente vai, né, no próximo episódio, a gente vai soltar só a partida online. Com aqui, desafios, isso. Com desafios, né? O Baianinho de Mauá aqui vai incorporar. Né? Obrigado pelo convite, gente. Pô, que valeu, isso, eu que agradeço, fico feliz. Meu, e vamos começar, né? Você falou assim que já fez de tudo. E realmente, passou por diversas áreas ali, um pouquinho de cada coisa. E eu queria que você já falasse de cara, como é que foi isso? Onde nasceu o Diego Vinhas aí? Como é que foi? Bom, eu sonhava em trabalhar com comunicação sem saber o que significava jornalismo, né? Então, sei lá, com 7 anos de idade eu era um menino que jogava botão e ficava narrando ali, imitando uma mistura de José Silvério com Silvio Luiz, né? E por ali vai. E aí eu narrava jogos e fazia as tabelas dos campeonatos e fazia artilharia. Eu organizava já muito pequeno. Eu não sabia por que eu fazia aquilo. Eu amava fazer aquilo. Às vezes fazia campeonatos até sozinho. Então tinha campeonato na rua de futebol de botão ou de videogame, me chamavam pra fazer a zoeira. Ou, eu não sou narrador, não tenho esse talento de narrador, mas eu fazia narração, fazia piada, muito pequeno. E aí, cara, na escola já fazia muito trabalho de jornal. E juro, nunca me perguntavam quando eu era criança que eu queria ser, eu falava jornalista. Eu não tinha essa noção. Aí chegou a hora de escolher no ensino médio e eu pensei, eu acho que é jornalismo. Acho que eu gosto de jornalismo. É sempre assim, né? Eu acho. Vai no acho, né? É sempre assim. Porque eu fazia, e eu conheci pessoas com histórias muito parecidas com a minha, teatro.
eu conheci mais do que um jornalista que ficou nessa dúvida entre fazer teatro, né? E jornalismo. Eu sou um deles, inclusive. Então. Mesma coisa. Conheci mais um. Cara, parece que é uma coisa, cara. Por mais que não tenha uma ligação assim direta, exatamente. Parece que é uma dúvida que sempre surge. Você fala, vou para teatro, porque é uma coisa que a gente gosta, né? Acho que tem muito a ver com desempenho, a desenvoltura. E o jornalismo, que parte também, e aí eu consigo ver em você também isso, do amor pelo esporte, pelo futebol, da brincadeira. Eu acho que tem muito disso também, né? Então, a maioria das pessoas, pelo menos dos amigos que eu conheço, partiu do futebol também. É isso. Essa vontade do jornalismo, né? Você também. Consegui ser jogador de futebol, falei, preciso estar próximo do Aí, aqui já é diferente, né? Eu nem tentei ser eu nem tentei, essa parte eu pulei. Ser jogador, vamos fazer o que eu gosto, que é ficar de estar próximo. Então, o jornalismo era uma verdade. porta pra isso. Mas esse do jornalismo, eu lembro muito de uma fala de um amigo meu, que ele falava assim, eu preciso trabalhar com o esporte. Por mais que eu não seja jogador, mas eu preciso estar com o esporte, eu preciso estar envolvido no meio. E eu acho que é uma vontade muito forte, até pela cultura que a gente tem, né? Desse amor, dessa paixão que a gente tem pelo esporte. Quem gosta de esporte, normalmente consome muito o conteúdo esportivo. Então, ele se imagina dentro de um estádio, cobrindo o time de coração, ele se imagina escrevendo como é que eu faria? Essa abertura eu faria desse jeito. É impressionante como qualquer pessoa que consome muito conteúdo esportivo e não tem a menor pretensão de ser jornalista, tem capacidade de opinar sobre os conteúdos que são produzidos, porque ele é muito viciado. Então, é sim uma porta de entrada para quem quer... o esporte é uma porta de entrada para muitos jornalistas. E foi para mim também. Pô, que legal. E aí ficou nessa dúvida, teatro, aí jornalismo. Eu fiz jornalismo. Aí eu fiz. Né, eu me formei eu sou nascido em Santo Amaro, me formei na Universidade de Santo Amaro, santamarense nato. Aí sim. E por sorte, assim, foi um período bom de 2004, 2007, revelando os pés de galinha já não negam. Que isso. Os grisalhos, aqui são meus filhos, tá, gente? Isso aqui, vocês estão vendo aqui, é o Pedro e aqui é a Maria Tereza, viu? É isso. Não foi o jornalismo que me deu tanto cabelo branco assim. Um beijo pra vocês, Pedro, papai te ama, Maria Tereza, Renato, minha esposa. E aí eu entrei na faculdade, tinha uma estrutura muito legal de rádio, de TV lá dentro. E aí foi o mundo que eu fui apresentado, porque eu nunca tive parente, nunca tive amigo que era jornalista, né? E uma das primeiras coisas que eu ouvi na faculdade foi, você não consegue entrar numa redação se você não tiver alguém para te indicar. E aí aqui foi uma das primeiras coisas, já deu uma tristeza, mas eu não caí nessa cilada, cara. Eu não acreditava nisso. Nunca, não acreditem nisso. Você escuta na sua faculdade, isso é bobagem. Mas é uma coisa que acontece bastante, mas cara. Mas você tinha que ir atrás. Não, todo jeito. Vai atrás dos seus QIs, né? Vai atrás. Você não tem, mas tem que ir. Então eu colava nos professores direto. Mas você era puxar saco. Não é isso. Eu tava ali fazendo network sem saber. O professor, onde você trabalhou? Tal lugar. Você conhece alguém lá? Posso visitar a redação? Era assim. Simples. Você tá indo atrás daquilo que você quer, né? E aí a gente fez trabalhos incríveis. A gente conheceu uma redação de tudo quanto é grande empresa, tanto de rádio, Transamérica, Metropolitana, na Jovem Pan, já na faculdade, na TV Globo. Então a gente muito novo, segundo ano de faculdade, a gente já tinha tido contato com as redações dos principais veículos daquele tempo, o que foi muito bom. Aí a primeira vez que eu fui escrever para um site de futebol foi pro... Olha que louco, assim. A gente estava fazendo um trabalho dentro da Globo. Eu estava sozinho nesse dia. Mas nesse dia eu estava sozinho. E aí eu estava naquela redação ali atrás do Jornal Hoje. Eu estava lá, perdidaço. Não tinha... Eu estava sozinho. Aí chegou um amigo meu, quem estudava lá na faculdade. Descobri porque eu fui lá perguntar para ele, né? Onde você trabalha. Então ele me deu essa entrada para fazer esse trabalho. E chegou a Flávia Freire, que é uma jornalista, que não é mais da Globo. Na época ela estava muito famosa nos programas de São Paulo. Flávia Freire, esse aqui é o Diego, meu colega lá da faculdade, está aqui fazendo um trabalho para a faculdade e gosta muito de esporte. Só isso que ele falou. Você gosta? Você conhece o Fabinho? Não. Não, o Fábio Finelli aqui, que é o nosso estagiário, e está com um TCC chamado Arena FC. Deixa eu mandar um e-mail para ele. Imagina o estagiário recebendo um e-mail da Flávia Freire. Ele respondeu em 5 minutos. Era tipo um WhatsApp, assim. Ele respondeu muito rápido o e-mail dela. Recebeu, olhou. Nossa, Flávia Freire. Ela disse no meu lado, ela falou, senta aqui do meu lado. Ela escreveu na minha frente. Olha, Fábio, eu tô aqui com o Diego, que é um estudante, quer escrever pela primeira vez uma oportunidade. Ele me deu a oportunidade, não ganhava nada, para escrever sobre futebol italiano, né? Então foi a primeira vez que eu escrevi.
eu tô contando isso pra quem tá assistindo, pra você ver como é que o caminho começou lá atrás, né? Ouvindo que eu tinha que ter alguém pra me indicar, não tinha ninguém pra me indicar, perguntando pras pessoas ali onde é que você trabalha, sendo cara de pau, né? Você precisa conhecer. E aí eu fui, tava lá fazendo um trabalho de faculdade, dali eu saí com o meu primeiro, entre aspas, job como jornalista esportivo, que me abriu, ali começou a abrir portas para vários outros sites. Aí depois eu consegui a carteirinha da CESP, fui para estádio, consegui os primeiros trabalhos real na profissão. Então, assim, tudo começou ali com não caindo numa cilada do só entra se você conseguir pessoas que te indicam. Esse mito, né, de que não tem vagas em redações, você acha que é um dos motivos para explicar esse comportamento? Porque hoje a gente percebe cada vez mais alunos de jornalismo indo para agências, trabalhando com marketing, cada vez menos indo para redações, né? Pelo menos explica isso, não querer esse mito, deixar com que as pessoas não vão atrás desse sonho de trabalhar numa redação. Acho que pode ser. Muito embora eu acredito que as agências, eu acho, não tem esse número, as oportunidades são em volume, acho que são maiores, né? As redações mais enxutas. São mais restritas mesmo, as redações. Acho que também tem essa explicação. É difícil, a concorrência é maior, né? Mas eu acho que sim, e espero que parem, né? Se você está deixando de se inscrever numa oportunidade de redação porque você está com medo, porque você acha que não vai passar, bobagem master. Ou precisa de indicação. Primeiro, manda. Segundo, hoje em dia, cara, aí, né? Eu tô falando de 2004, 2005, não tinha LinkedIn, não tinha WhatsApp. Né? É triste você já falar isso, né? Eu ouvia meu pai falando, não tinha computador. Nossa, pai, como você é velho. Na minha época não tinha isso, mas não. Você tem que falar, não tem jeito. Porque assim, você pode acessar os caras pelo LinkedIn. Você hoje pode é muito diferente, né? Social. Até a forma de criar conteúdo é diferente. Exatamente. Né? Então, muitas vezes você vê uma pessoa que sai, ela não está nem na redação, às vezes ela é reconhecida pelo trabalho que ela faz na internet. Exatamente. E o trabalho que ela faz com o celularzinho mesmo dela, resolve. Ela já consegue ter um portfólio legal. Que também é um mito, né? Ó, para você entrar, além de ter uma indicação, você tem que ter um portfólio top, né? Você tem que ir não sei aonde. Não, muitas vezes, qualquer trabalho que você vai atrás, você vai na porta do estádio, você, né, jornalista esportivo no caso, né? Ou qualquer outro tipo de redação, você vai lá, você consegue o contato da pessoa, tem o LinkedIn. Isso. Então hoje você tem um contato mais próximo. Não é que é mais fácil, mas que, querendo ou não, se torna mais prático pelo tanto de canal que você tem, né? E de vias. Né, de vias. Então você imagina, na sua época ali, você tendo que ir atrás, né, o que a gente chama de cara de pau, que na verdade não é cara de pau, mas sim, tem que ir atrás, não tem jeito. Né? Uma hora ou outra você tem que ir atrás de uma pessoa, tem que falar e tudo mais. Então acho que, além do mito, que bloqueia muito essas pessoas de, olha, não vou me inscrever ou não vai dar certo, nem vou. É melhor eu seguir por aqui. E acabam desistindo muito desse sonho, né? E vou falar, os grandes jornalistas, para quem você vai mandar as mensagens, cara, boa parte, eles gostam, sabe? Eles gostam de ver um profissional ali interessado, eles gostam de receber uma mensagem e falar, esse aí quer mesmo vir para cá, hein? Então você vai receber cedo ou tarde a sua resposta, né? Ainda que, por enquanto, não temos vagas, eu vou ficar aqui de olho, qualquer coisa eu te aviso, mas quem sabe vem cá conhecer e tomar um café. Aí, amigo, você tem que abraçar. É a oportunidade que você tem que abraçar. Aí tem que agarrar e tem que ir pra cima. Exatamente. Né? Perfeito. E aí começou nesse vai e vem, e aí quando foi realmente vamos dizer assim, a sua primeira profissão, por assim dizer? O primeiro estágio, então, eu fui com assessoria de imprensa. Então já foi com assessoria de imprensa? Foi sem ter tido nem a matéria na faculdade, não fazia a menor noção de como que se fazia esse trabalho, né? Eu estava no segundo para terceiro ano, não tinha noção mesmo de como que se fazia. Tanto é que foi um período mais de produção de conteúdo do que relacionamento com a imprensa. Né? Esse meu trabalho de assessoria. Eu trabalhava para um cara que era comentarista esportivo. Ele, na época, estava na Sport TV. Isso foi em 2006, 2007. Em 2008, ele foi para o Rio de Janeiro comentar Pequim, porque ele fazia esportes de alto rendimento. Maratona, ciclismo. Era a especialidade dele. Então, nesse tempo, eu escrevi para as colunas que ele fazia que ele tinha em revistas de motocross, automobilismo. Eu escrevia, fazia esse trabalho de ghostwriter, né? Que, sem saber que era isso, eu fazia porque ele pedia e eu achava que... Eu não sabia, não tinha conhecimento do quão... eu já estava, primeiro, produzindo muito jornalismo no que eu estava fazendo e assessoria de imprensa, né? Muito, nato. Toda vez que tinha entrevista, obviamente, eu acompanhava e todo o conteúdo que ele levava para a TV eu produzia, né? Nesses trabalhos, foi muito legal isso, inclusive. Nesses trabalhos, uma vez em São Roque, eu fui fazer... Tava rolando lá o Verão Globo, lá. A Globo, todo verão a Globo vai para São Roque e faz aquela descida da bicicross, né? Do BMX.
Ou é em Santos ou é em São Roque. E aí, o cara tava lá, né, no fluxo ali, pegando informação. Eu tinha informação de todo mundo, sabia o nome de todo mundo, os atletas, o histórico de cada um, quantos campeonatos. Eu tinha isso na minha cabeça porque eu tava lá para dar assistência pro meu cliente, né, meu assessorado, que era o comentarista. Aí daqui a pouco encosta aqui no meu ombro um repórter da Globo. Falei, pois não, nunca tinha visto. Cara, qual o nome daquele fulano tal? E começou a pedir um monte de informação e eu sempre, né? Tranquilo. Cara, esse fulano, esse aqui faz isso. Quem que era o cara? Thiago Leifert. Caramba. Uma das primeiras ao vivo dele, assim, ali no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, que foi de final de semana. Então, quem faz esse tipo de evento em final de semana é o repórter que tá mais no começo, tal, Thiago Leifert. Então, até que eu não entendi o nome dele. Ele me falou, Thiago o quê? Thiago Leifert. Não, tá bom, beleza. Então, Thiago. Mas jamais, não. Com toda a atenção do mundo, né? Ele foi super tranquilo. Na época, a Mariana Becker era da Globo e tava comentando também. A gente foi até o quarto dela, onde já estava hospedada, para dar todo o suporte de conteúdo. Então, para mim, quando jornalista e gostava de esporte, foi um aprendizado absurdo. Então, eu aprendi muito sobre ciclismo, sobre as modalidades, sobre os campeonatos, né? Recebo até hoje release de Confederação Brasileira de Ciclismo no meu e-mail, porque eu fiz muito contato. Então, por exemplo, se eu nunca mais fiz ciclismo, né? Na época eu fiz freelas para as grandes revistas de ciclismo, né? Consegui fazer uns freelas, fiz matéria sobre GPS, sobre gambiarras, se você está num lugar e quebra a sua bicicleta, gambiarras na bicicleta, no pedal. Então, aprendi muito sobre a modalidade. Então, hoje, se eu fosse trabalhar com isso, eu estaria em paz. Então, o que fala muito, o que explica muito esse começo, né? Fiz de tudo, fiz tanta coisa diferente que dá para abraçar muita vaga que tá por aí pintando. Pô, que legal, né? E é uma das vantagens, né? Uma das maiores então, vantagens. essa é uma né? vantagem. Pô, Entre vantagens e desvantagens, né? Como eu comentei, poxa, o Diego Vinhas, ele é o quê, né? Não consigo me definir mais. Antes eu conseguia, mas hoje eu não consigo me definir. Mas tem essa vantagem de poder fazer muitas coisas, ser versátil. Sinceramente, eu acho que isso é muito bom, é uma das qualidades que, inclusive, eu até levo pra mim também. Eu acho que é legal. Porque você fica só numa coisa só, não que isso seja ruim. Sim, né? sim. Claro que não, um profissional que é especializado ali em determinada área. Mas quando você experimenta outras áreas ou você tem um contato diferente, eu particularmente gosto muito. Eu acho muito legal, cara. Né? Igual você falou, o Thiago Leifert, olha só. Quando começou, na época, nem se imaginava, né, que se tornaria tudo isso. Então, assim, é um tipo de contato, uma história que você tem e corre muito sobre isso também. Sobre essas oportunidades que você pode ir agarrando, né, eventualmente, né, caso aconteça. Sim. É isso mesmo. E eu queria falar sobre essa parte de assessoria. Então, você entrou como assessor ali, não fazia o contato ainda, né? Mas teve essa virada. Você depois você começou a fazer o contato, assim, não só assessorando, mas já entrando em outra parte de assessoria, de buscar release, ter contato com jornalistas. Como é que foi isso também? Bom, o trabalho lá com eles, a gente tinha algum relacionamento com jornalistas, né? Principalmente os que já eram mais parceiros, mas a gente era basicamente produção de conteúdo. Era um trabalho de apoio de produção de conteúdo. Uhum. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma coluna na Rádio Eldorado de ciclismo e eu fazia a lauda. Então, naquele trabalho de assessoria de imprensa, eu fiz jornalismo impresso, porque eu escrevia. Eu fiz media training com ele, sem saber o que era media training, mas ele tinha uma dificuldade, às vezes, de falar em vídeo, tinha um pouco de déficit de atenção. E eu estava justamente na faculdade tendo técnica sobre isso. Então, eu lá achando que era professor, né? Não, é assim. E encara, e é a base, tudo que eu aprendi na faculdade. E ele achava o máximo, porque não tinha tido esse treinamento. Fiz rádio, fiz lauda de rádio, né? Com produtor de rádio, produção de externa, né? Então a gente fez de tudo. E é engraçado isso. Enquanto eu trabalhei lá, foram uns 3 anos, ou um pouco menos, eu não tinha noção disso. Eu não estava lá consciente. Estou fazendo uma lauda de rádio, isso vai ser muito bom para minha carreira. Não, eu só estava fazendo. Fui ver depois. Quando eu fui, sei lá, primeira vez em rádio, primeira vez em TV, ou em primeira vez em redação, que eu fui fazer uma coisa, pô, eu já sei fazer isso. Eu fiz ali, eu fiz aqui. Então, demorou para voltar a fazer assessoria, o Gabriel. Depois que eu saí de lá, eu fui para conteúdo por muitos anos. Eu fui voltar a fazer assessoria de imprensa em 2000, quase 10 anos depois. Então, foi uma lacuna de 10 anos só em redação, só como colunista de futebol amador, editor de impresso, e rádio, freelas, enfim, 1000 freelas. Uhum. Aí depois eu fui voltar... Querendo ou não, foi o outro lado da moeda, né? Sim, que aí você começou a ser o jornalista ali, né? Eu ia até te perguntar Isso. assim,
lógico, você acredita que essa experiência dentro da redação faz com que você seja um assessor melhor? Conhecer como cara, funciona sem por dúvida. dentro? Eu sinceramente acho que tanto o jornalista da redação quanto o da comunicação corporativa, se puder ter a experiência dos dois, a sua cabeça ela muda absurdamente, porque eu tive o privilégio de conhecer assessores de imprensa, relações públicas nato. Eles são ótimos como relação pública. O cara realmente, de fato, consegue convencer jornalistas sobre pautas, voa. Mas eu tô com um exemplo na minha cabeça de um profissional. O cara ele não tinha muito tato com uma pauta, ele não sabia boas pautas. Ele vendia bem o conceito do cliente, mas pautas boas, títulos bons nos releases. Era outra pegada, era outro rolê. Tipo, tinha títulos de 3 linhas, assim. Ele não tinha tato com a manchete, sabe? Que é uma coisa que quando você vai pra redação, nossa, você fica muito ligado com a manchete, né? O tempo que a gente pode falar depois disso, o tempo que eu tive em TV, era engraçado como a coordenação falava assim pra mim: Diego, quando você for escrever o seu briefing, a sua pauta, a primeira frase, imagine o William Bonner fazendo a chamada dessa pauta. Então, eu nunca mais esqueci. Fica a dica aí, inclusive. Né? Fica como que o Jornal Nacional chamaria a sua matéria ali em uma linha? Então, mudou. Isso é recente, hein? Essa dica foi recente. Então, mudou. Dica essa que você aprende lá na rádio, né? Como que na rádio, que é um veículo muito mais manchetado, mais dinâmico, como você, mais verbo presente, né? Como que você faria para chamar a atenção? Então, isso tudo, essas experiências foram me ajudando. Então, eu aplico isso no impresso já tem outras dicas. Apliquei na TV, apliquei no rádio. E aí você vai para redes sociais, que é tudo isso ao mesmo tempo, podcast aqui com vídeo. Aí sim é uma coisa que eu me orgulho muito de ter tido esse privilégio de ter passado por tantas coisas diferentes. Porque aqui nessa cabecinha aqui, né, gira todas essas dicas que eu uso até hoje na minha profissão. Pô, é sensacional isso, é muito legal e, mais uma vez, né, essa versatilidade permite que isso aconteça. Eu acho mesmo, assim, se você trabalha na redação e vai para comunicação corporativa, você vai na comunicação corporativa com conhecimento do que vem de lá. Porque na redação, como produtor, assim, não é uma comparação, mas você também vende a pauta para o seu diretor. Você está lá vendendo a sua pauta. Você pega uma pauta, está na reunião e você vende a sua pauta para a coordenação, para o editor. O que vocês têm aí? Eu tenho isso. Você tem que vender com dados, você tem que vender com conhecimento. Eu já pensei no personagem assim, já pensa. Pode ser que sua pauta vire ou não ali na redação. Quando você vai se você sai dessa posição de produtor e vai para comunicação corporativa, meio caminho andado, cara. Para você vender uma pauta para a TV, você já sabe tudo que você precisa para a TV comprar. Você sabe, porque você já viveu. E o oposto também. Quando você sai da redação da comunicação corporativa, né, com todo aquele conhecimento do que se vende para a imprensa, o relacionamento, você vai para uma redação, para uma TV, lógico que você vai ter que conhecer outros caminhos. Então, por exemplo, talvez ali na comunicação corporativa você não tinha muita noção do quão é importante indicar uma pauta para a TV com um personagem. Quando você for para a TV, você vai ver que aquilo é primordial. Então, eu acho que a experiência dos dois lados, para qualquer jornalista, é uns 2 passos à frente aí. Primeiro, até para acabar com rixa, acabar com essa coisa de você tratar... não fala com o assessor, não fala com o jornalista. Isso é uma grande bobagem. Cara, essa rixa aí, você sentiu isso assim? Senti. Dá pra perceber mesmo essa rixa? Porque toda vez que fala sobre isso, parece que tem um tabu, né, cara? Tem. Assessores versus jornalistas de redação e tudo mais. Depois a gente levantou, né, uma pauta no Comunix, acho que há uns 5 anos, né, sobre o assessor de imprensa ser considerado jornalista ou não, né? Eu lembro que foi um debate. Sim. É um debate que fica horas, né? Tem uma galera que realmente está empenhada a defender um time, né? Parece que é um time. Será que é jornalista, não é? Não, assessor não é jornalista. E aí também a gente fez várias pesquisas, né? Até mesmo sobre isso, sobre assessores de imprensa na visão dos jornalistas e também ao contrário, né? Jornalistas na visão dos assessores. E aí é uma pergunta mesmo, cara, você sentiu mesmo essa rivalidade? Tem mesmo esse clima? E o porquê disso? Eu acho que tem, eu acho que existe. Vou tentar falar primeiro como assessor de imprensa. Então tem editores, alguns jornalistas que não falam mesmo com assessor de imprensa, né? Preferem não falar. Às vezes por tempo de casa, por já ter outras fontes. Tô imaginando, tá, gente? Tô imaginando que talvez seja isso. Sim. E aí, não vou falar com o assessor, porque se eu precisar de matéria, eu já posso falar com esse fulano, e o cara não quer ser incomodado. Já vi posturas muito legais de jornalistas, né, de redação falando assim:
olha, pessoal, não adianta ficar mandando WhatsApp toda hora para mim, porque eu não consigo. Porque o fluxo, o volume é muito grande, não dá mesmo para atender. Ele foi super... Isso foi num grupo, que eu faço parte de grupos de WhatsApp, de assessores, né? Vários, inclusive. E um deles ele falou, e foi muito aberto, foi uma carta aberta quase, né? Quase um desabafo. Então, se você... O que ele quis dizer? Que é importante que você conheça o jornalista para que você vai vender a pauta. Então, essa rixa ela acontece por falta de conhecimento do que você está falando e para quem está vendendo também. Não estou falando que a culpa é da assessoria de imprensa. Eu estou falando dos dois lados. Porque o contrário também acontece. Às vezes o jornalista liga para uma assessoria e a pauta dele não está clara. E às vezes ele liga para um lugar errado, que não tem nada a ver. Então acontece dos dois lados. Então você precisa conhecer o que você vai falar, com quem você vai falar e para que veículo você quer vender sua pauta. Senão não adianta. Você vai vender e não vão ler a sua mensagem. Não adianta. Então pensa bem para quem você quer, do que se trata, pega o lead legal e o contrário, você está na redação e precisa falar com o assessor de imprensa, né? Parece que o jogo virou, né? Você precisa do assessor, você fica... E assim, o timing... Pensa que o timing... Você está na TV, e eu fui lá na TV, você quer tudo para ontem, não tem jeito. Então assim, não é porque o assessor de imprensa vai recusar um entrevistado ou um dado que ele é um cara ineficaz, ou que o assessor de imprensa está fazendo braço curto. Não é, cara. Realmente, a velocidade da agência, da assessoria de imprensa é diferente da sua TV. Não dá. E você precisa saber disso. Por isso que eu acho que a rixa ela tá por trás de todos esses na prática que dão errado. Poxa, eu falei com o assessor lá, o cara não quis me atender. Não é isso, cara. Não é porque eu sei que não é. Então, se o cara hoje me liga e quer... Eu tô aqui com vocês. Né? Preciso de uma entrevista agora. O cara tá na TV, eu não vou conseguir atender, cara. Não dá. Não só porque eu tô aqui, mas porque a agenda do meu cliente... talvez não dê para falar, e não é assim, né? Às vezes dá, às vezes não dá. E aí, na prática, o produtor da TV, nesse exemplo que eu estou dando agora, vai pegando ali os assessores que são tem um time mais parecido com o de TV. Eu acho que essa questão do time é uma das coisas também que deixa um pouco irritado os dois lados, sabe? E às vezes o resultado final também, Gabriel. Às vezes você se dedica ali como assessor de imprensa junto com o produtor, né, para uma pauta super legal, e aí o resultado final... E aí não é culpa E é importante isso. Né? Por edição, corta uma aspas, joga uma fala que não é legal, e aí não é culpa mais do jornalista, né? Tá lá na edição, passou um pouco o nível. E se você que é assessor de imprensa nunca passou numa redação, você não vai entender. Você vai ligar pro jornalista e falar, cara, a gente combinou um negócio, aí foi vinculado outra coisa. Você vai com outra abordagem. Você vai, olha, cara, eu sei que não... Né? Depois que vai pra edição, passa por você... a coisa já não fica do seu controle. Mas na próxima, que tal? Aí você já faz e mantém um relacionamento. Então a rixa, ela tem um pouco de tudo isso, eu acho. Eu acho que ela é normal, dificilmente vai acabar. Mas é importante, por isso que eu acho que é importante você passar pelos dois lados. Porque o relacionamento fica outra coisa, cara. Não, é exatamente isso. Você ter os dois lados, né? Você muda até a abordagem. Exato. É legal isso, cara. Da empatia também, né? Saber empatia. Como funciona, né? Exato. Varia muito de pessoa para pessoa. É por isso que não tem fórmula exata que diga se vai acabar, se não vai. Não tem como, né? Não tem como. E tá tudo bem, assim. Eu acho que faz parte da profissão, faz parte do jogo. Sim. Então, entra quem quer, assim. O ruim é, assim... Já como assessor de imprensa e como produtor de redação, já tretei já com os dois lados. E é ruim, porque você perde o relacionamento, né? Gente, o mundo do jornalismo, vocês sabem tanto quanto eu, é um ovo e o mundo dá voltas. E hoje você precisa de um assessor, amanhã você precisa do produtor da redação. E você vai aprender isso na prática mesmo, tomando na cabeça. Quebrando a cara. E tá tudo certo, acho que faz parte. É importante que você seja muito leal com o que você acredita, ser honesto. Então, se der algum problema, você tem que falar e paciência. Olha, cara, a entrevista está marcada agora para meio-dia, meu porta-voz teve um problema e não vai poder. Faltam 5 minutos para entrar ao vivo. O problema foi esse. Acontece. Como ao contrário também. Né? Na TV aconteceu muitas vezes a gente tá como produtor ali na linha com o entrevistado, caiu. Eu vou ter que voltar no assessor de imprensa e conversar. Olha, caiu porque entrou uma outra notícia. Isso acontece o tempo inteiro. O jornalismo é um organismo extremamente vivo. Então, se você bagunça esse relacionamento, isso vai ser um problema para o seu trabalho. Não tem jeito. Vai chegar uma hora... tem que ser leal. Não tem jeito. São coisas que acontecem, né? Sim. E a gente está falando dessa relação, né? Muito dessa questão de conteúdos, né? E aí você passou de assessoria, foi para a parte da redação.
e dentro da redação também encontrou outros caminhos, como da TV, até mesmo como colunista. E como foi essa experiência, cara? Assim, foi um choque? Foi algo que você já estava esperando? Para você foi bom? Como é que foi isso? Eu sempre sonhei em trabalhar com rádio, né? Então, tudo que eu fiz, eu tinha o objetivo de um dia poder falar aquilo numa rádio. Então, para escrever, Gabriel, nunca tive problemas, nunca foi um medo escrever. O primeiro desafio de trabalho que eu fiquei um pouco com receio foi quando eu estava no Metro News, na Folha Metropolitana, que é uma redação que fica em Guarulhos. O Metro News era para quem não conheceu, era um jornal que circulava aqui na cidade de São Paulo, não existe mais o jornal, né? Ficou por décadas. E eu fui lá trabalhar primeiro como freela, depois eu fui ajudar no site, aí eu virei editor do site, meio que porque demitiram a editora e eu tava lá e eu era muito novo. E aí eu descobri que o site ia acabar, tipo, no almoço, assim. Ninguém me falou que o site ia acabar. Uma pessoa falou, e aí, o que você vai fazer agora que o site vai acabar? Eu não tô sabendo. E aí acabaram com o site, não sei que manobra que foi, não sei o que teve em bastidores. Me colocaram como editor de cidades, do jornal impresso. E pra mim, eu tive muita dificuldade, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Tava me dando uma responsabilidade, na minha opinião, eu acho que eu não estava preparado para aquilo. E aí, bom, enfim, deu certo, dei conta, mas ali foi o meu primeiro medo como jornalista. Tive medo de fazer o que eu estava fazendo, assim. Eu ficava ansioso, cara, era uma responsabilidade gigantesca. Tinha repórteres muito experientes, muito mais experientes de casa. Então eu era muito novo, então eu estava chegando ali, eu não sabia nem o que fazer. O que o editor faz? O que eu faço? É só ver o texto? É orientar o jornalista? Eu não sabia a função. Eu aprendi muito na prática e foi muito difícil. A outra dificuldade foi a TV, cara. A TV, eu queria fazer TV, eu queria ser repórter de TV. Então, quando eu fui convidado para a TV, que foi na CNN, eu fui como produtor. E eu fui graças à assessoria de imprensa, né? Eu fiz muito relacionamento nessa época que eu voltei a ser assessor de imprensa, que foi no Reclame Aqui. E aí eu conheci uma galera de redação, e aí uma das editoras de TV me chamaram. Diego, você tem um talento aí para conseguir personagens e conseguir histórias. De fato, né? Eu trabalhava num site de direitos do consumidor, que é um assunto complicado, e mesmo assim eu consegui emplacar muito. Vem pra cá que a gente precisa de um perfil diferente. Cara, a CNN nasceu com a pandemia, então... Então, é isso que eu ia te perguntar. Você estava no meio da... Né? Pois é, a gente chegou em janeiro, a pandemia começou em março, ia estrear em março, até poucos dias antes da estreia, a gente não sabia se a gente ia falar ou não de pandemia, se a gente ia falar ou não de coronavírus, né? Tava tudo pronto, os especiais prontos. Eu fiz um especial durante janeiro e fevereiro sobre economia, sobre perspectivas de economia para o ano 2020. Veio a pandemia, acabou com tudo. Acabou, não foi ao ar, inclusive, né? A gente fez com os principais setores da economia. Então já começou muito difícil, né? Para quem estava lá com muita experiência de TV, imagina para mim que nunca tinha trabalhado com TV. Então a TV, a CNN, assim, enquanto profissional, eu me senti muito engolido por tudo aquele monte de informação, né? E já não servia mais aquele perfil de alguém que poderia planejar com tempo as pautas, e que era isso, para isso que eu fui lá, e grandes personagens. Não, era hard news, era pandemia, era coronavírus, cara, acabou. A própria TV, ela ficou maluca, assim, né? Então, também foi muito difícil trabalhar na CNN, para mim, por conta disso. Foram 6 meses de muito aprendizado. Então, na TV eu aprendi como é que funciona a produção de uma TV. Ainda mais hard news, né, cara? Nossa. A gente falou no último episódio, eu conversei com a Rosângela Lara. Ela é diretora executiva da Band News, que também tem esse formato, né, hard news. Cara, eu imagino que deve ser uma loucura a gente bater um papo assim, imagino pra você, né? Entrando na CNN, lançamento, no meio do coronavírus. Experiência, né? Experiência, cara. Sem experiência nenhuma, de TV. Cara, assim, hoje eu me vejo em TV, me vejo muito em TV. Mas o que eu aprendi lá é que, assim, não adianta você se enfiar numa coisa que, cara, não é nada sua praia, você nunca fez. Que, no caso, era muito política e economia, né? Era muito voltada a isso. Então, eram assuntos que eu lidava no Reclame Aqui, economia lidava muito. Mas não dá, cara. Eu sou um cara do cotidiano, do esporte, de histórias de personagens. É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço com mais tranquilidade, mais talento. É o talento que eu posso oferecer, né? Você tem que, como jornalista, você
apesar de ter feito muitas coisas, né? Eu também descobri quais não dá para eu fazer. Então não adianta você na ânsia ali, putz, era a CNN, a oportunidade da minha vida, eu realmente achava que eu ia me aposentar ali, inclusive. Não, aqui acabou, daqui eu não saio mais, Já daqui veio eu vou, pronto. daqui eu vou pro vídeo, daqui acabou. E não, cara, ali foi um aprendizado para saber exatamente onde você se colocar como profissional. Eu iria para uma Globo, um soft de comportamento, tem muito comportamento lá, ou qualquer outra TV aberta, isso eu iria, sem problema. Até porque eu passei, depois de ter passado pela CNN, acho que eu iria para qualquer outra TV. Então, foi um período difícil mesmo. Mas eu não relaciono isso muito a mim ou a quem ou a redação. Eu relaciono isso muito à pandemia. A pandemia, de fato, quebrou as pernas do lançamento daquela TV que tinha, né, uma perspectiva, tudo preparado. Né? Eu não sei, eu era produtor, o grau de dificuldade que foi para os chefes ali mudar toda a programação do lançamento. Então, eu imagino que foi difícil, então só refletiu para todo mundo ali. Então eu tive essa dificuldade, mas foi muito bom. Aí eu produzi, me deram um programa para produzir lá o Todo Juntos, foi mó barato, que aí sim era um programa de notícias legais no meio da pandemia. Então, muita gente fazendo ações bacanas por aí. Aí eu consegui praticar aquela questão de conseguir grandes histórias. Eu tinha que conseguir 1 ou 2 ETs por dia de histórias no meio da pandemia, tudo fechado. Então eu descobri, sei lá, cabeleireiro que ia fantasiado de super-herói para cortar cabelo de criança. Descobrimos o pessoal que tocava saxofone por aí. Todos esses personagens que se falou muito. Conheci quase todos eles, assim. Então foram histórias lindas, inspiradoras. Um programa que durou 2 meses. 1 mês ou 2 meses, e foi ali acho que um legado que eu levei como satisfação profissionalmente falando foi esse programa, foi um presente para mim. Assim. E essas histórias mais leves, entre aspas, assim, é até um pouco mais tranquila para fazer. Por mais que tenha essa pressão de entregar, é aquilo que você falou, para você é mais prazeroso pelo fato de você se familiarizar com esse tipo de conteúdo. Isso. Eu acho que assim, eu nunca fujo da notícia, nunca fujo do hard news, nunca fujo do dado, né, da informação. Mas eu acho que ela contada com bons personagens, para mim, como consumidor, eu já consumia jornalismo dessa forma, né? Eu gosto de boas histórias, né? Eu lia muito revista, né? Muito mais do que jornal. Isso já fala muito sobre mim, né? A revista é um veículo muito mais analítico, uma matéria tem sei lá quantas páginas. O jornal é uma informação do começo ao fim, né? A não ser os editoriais. Então eu já gostava disso. Então, como profissional, eu gosto. O meu texto, ele possivelmente vai começar com uma aspas, vai começar com uma história de alguém antes de trazer o dado, né? Mas aí é gosto. Então eu trago essa preferência para a minha profissão. O que eu faço reflete muito do que eu gosto de fazer. O que é bom, porque aí você faz, né, com mais prazer. Exatamente. E tem consumidores que gostam também desse tipo de conteúdo. Pois é, e falando em saber fazer, em 2019, né, esse queridíssimo aqui, né, ele foi vencedor do Prêmio Comunix, né, o famoso intitulado Oscar da Comunicação Brasileira, jornalismo brasileiro. Na categoria né? profissional de comunicação corporativa. Exatamente. E aí eu queria saber de você. Né? Pra gente é sempre um barato, é muito bom poder presenciar isso e valorizar tantos profissionais, né, que todo ano, diariamente, estão empenhados ali em transformar vidas, em fazer conteúdos maravilhosos, né, de diversas áreas. E a gente também participa disso, querendo ou não, um pouquinho nas entregas, na produção. Pra gente, cara, apesar de ser um trabalho grande, porque dá muito trabalho, é maravilhoso, porque a gente tem um contato com pessoas maravilhosas, contato com pessoas que realmente são referências, são profissionais referências no assunto. Isso ajuda muito. E aí, em 2019, né, nosso querido Diego Vinhas foi... No período de Reclame Aqui, né? Exatamente. No período do Reclame Aqui, né? Em 2019, no prêmio, na Viajantes categoria... do Tempo, categoria profissional de comunicação corporativa. Profissional de comunicação corporativa, né? Isso. E aí, como é que foi, cara? Receber a primeira notícia, né? Depois, no próprio evento, o prêmio. Como é que foi tudo isso que chegou para você? Porque do nosso lado, a gente já sabe como funciona, né? A gente já tá acostumado. Agora eu quero ouvir o outro lado, o lado Cara, B. Foi... Não, é muito clichê, mas é muito verdadeiro, gente. Eu juro que eu tô sendo muito sincero. Eu não esperava. Tipo, não tinha a menor chance na minha cabeça, porque, como eu falei, meu trabalho de assessoria de imprensa, né, há 10 anos eu não fazia assessoria de imprensa, não estava dentro de uma grande agência. Eu estava fazendo meu trabalho ali na paz, né? Tranquilo, né? Vendendo pautas, assim. E aí, daqui a pouco eu vou falar o que eu falei lá no palco, lá, que acho que faz muito sentido do jeito que eu trabalho com uma assessoria de imprensa.
E aí, beleza, veio a indicação primeiro, né? Aí foi aquela festa lá no Reclame Aqui. O Reclame Aqui parecia uma redação grande. Hoje quase todo mundo tá trabalhando no remoto. E aí fizeram a campanha, todo mundo divulgando e tal. E beleza. Foi divertido. Beleza. E tinha muito isso. Desculpa te cortar, tá? Imagina. Essas histórias assim, são né? maravilhosas. Tem uma história legal com o Diego também, né? Sim, não, meu, e assim, tem várias histórias nossas aqui internas, né? Que a gente vai fazer essas entregas, cara, e a gente conta. Várias histórias boas. Meu, aí, né? muitas histórias boas. Tanto de redação, essas aí Nas que redações, combinam né? com a gente. Olha, vocês vão vir aqui, a gente programou uma festa pra ele, entra por tal porta que a gente vai fazer uma surpresa. Meu, e é sensacional, o cara fica muito feliz e a gente também. Né? A gente participa ali 1% ali desse prêmio gigantesco e é muito bom. E aí não só na festa de redação, surpresa no próprio apartamento também, né? A gente ia na casa do cara, invade a casa do cara. Meu, muita coisa. Gabriel fantasiado. Né? Eu fantasia, não, nem entra nesse assunto. Do saudoso Inclusive foi desse, né? Foi desse, né? Viajantes inclusive, do Tempo. Viajantes do Tempo. Eu tenho uma história com, né, o queridíssimo Chechel, né? Deus o tenha. Ele, foi uma história sensacional. Eu fui lá num apartamento dele, né? Vou fazer essas aspas aqui, né? Desculpa, né? Claro, imagina. Cara, a gente foi lá, Rio de Janeiro, fui eu e mais um amigo nosso. A gente foi lá fazer essa entrega. Um calor do caramba, eu de preto. E aí não sei quem teve essa ideia maravilhosa. É o marketing, né? É o marketing, né? É o marketing. Me colocaram pintaram meu cabelo de prateado. Colocaram um óculos futurista em mim, porque o tema do prêmio em 2019 futuro, era de né? volta para o futuro. E aí, qual é a ideia? Vamos colocar o gordinho fantasiado, né? Vamos colocar o gordinho de cabelo prateado, com óculos futurista, num calor do caramba. Deu tudo errado. Eu esqueci meu cinto. A calça tava gigante no meu corpo. Eu de camisa preta gigante. Um calor do caramba. O que esse marketing faz? Eu andava na redação do Globo, lembro até hoje disso, uma das maiores vergonhas. Eu andava na redação gigante do Rio de Janeiro, o pessoal tudo olhando, o pessoal tudo trabalhando e passando um gordinho segurando a calça, assim, com o prêmio, todo suado. Meu Deus, vamos entregar pro Anselmo Góes. Aí vamos lá, não sei o quê. E aí, outro Chechel, a gente combinou. Falei, estamos aqui entregando, quero fazer algo diferente. Eu também vou nessas loucuras, né? Eu reclamo, mas eu também aceito, né? Aí... Eu me submeto. não tem o que fazer. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu combinei, a gente vai fazer uma entrega e tal. E ele, sempre muito solícito, recebeu e tal. Não, pode ser, mas tem que ser rapidinho. Eu falei, não, tudo bem. Vou fingir que eu vim do futuro, né? Mas a gente vai fazer um take. Eu vou bater na porta, você abre, não vai ter ninguém e eu já vou aparecer atrás de você. Como se eu tivesse invadido a sua sala. Olha só que mente, né? Eu já sou um produção de Hollywood, né? Me senti um Já diretor. tá editado na sua cabeça o texto, senti um diretor de Hollywood. Aí entrei, aí saiu um vídeo, cara, assim, um dos mais épicos pra nós aqui dos bastidores. Acho que vale divulgar esse vídeo. Vale divulgar, eu vou procurar esse vídeo. Não sei se vale divulgar, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Eu vou procurar ele e vou colocar no meu Instagram. Eu tenho. Você tem esse vídeo? Me manda, eu vou colocar no meu Instagram pra você conferir lá esse vídeo. Eu vou repostar no meu story. Nossa, eu entro assim, aí ele até tenta assim, dialogar. É muito engraçado. A atuação, eu viro assim, aí ele fica surpreso. Ele dá um susto assim. Aí eu falei assim, nossa, você invadiu minha casa. Aí eu não sabia o que falar. Eu falei, às vezes eu faço isso mesmo. Não sei o quê. Ficou um vídeo assim muito assim, aleatório. Muito aleatório. A gente entregou, mas foi super tranquilo. A festa vale a pena, né? A festa vale a pena e dá muito trabalho pra gente. O trabalho que eu digo assim, mesmo de produção, né? Desde as entregas, das planilhas, de entrar em contato, apuração de votos. E isso é muito prazeroso, porque no fim a gente olha aquela cerimônia maravilhosa, a gente vê que foi muito legal. Amigos, né? Nossa, encontra com amigos. E eu acho isso mágico, cara, do prêmio. Né? Já desculpa, vou jogar a palavra tô aqui amando. Tá mas bom. porque é legal, porque é o seguinte, no prêmio tem uma coisa que eu sempre falo aqui, quando a gente troca nesse assunto de prêmio Comunique-se, porque eu comecei, né, estagiando ali, e meu primeiro contato com o prêmio foi muito engraçado justamente por conta disso, dessa mágica. Né? Então rolou, vamos pro prêmio Comunique-se? Vamos, tal. Na época eu nem, época de faculdade, eu nem sabia que estava rolando. Tinha acabado de entrar no Comunique-se, falei, beleza, vamos lá. Vamos lá, entrei tudo. De repente é um mundo mágico, cara. Você vê diversas personalidades da TV, do rádio. O Prêmio do Comunique impresso. permite a gente jantar ao lado de Cid Moreira, né? Não só isso. jantar, entrar em contato. Né? Eu lembro que eu entrava em contato com o Cid Moreira para pedir gravação das chamadas, aquelas chamadinhas, né? Alô, Cid. Oi. O Cid tudo bem, pode gravar, tal. É sensacional. E aí você não tem, muitas vezes, quando tá de fora,
você fala, meu, quando que eu vou falar com o Cid Moreira? Quando que eu vou tirar foto com ele? Quando eu vou jantar do lado do Cid Moreira? E aí, fazer essa produção encontra muitas histórias bacanas e revela, assim, muitas personalidades, amigos, né, relacionamentos legais. E eu acho que essa é a mágica. Você entrar num prêmio Comunix, seja, né, presencialmente ou até mesmo para quem acompanhou no online, cara, você vê personalidades todas juntas ali. Um cara que é do online, da TV, do impresso, na mesma mesa. E é difícil, né, conseguir reunir tantos jornalistas assim. É difícil. Sabe como que é a rotina, Nossa, né, é muito complicado. Eu fazia essas confirmações. Eu que fazia essas confirmações, é muito complicado. E assim, não só complicado, também porque existe até o mesmo tabu. Muitas pessoas acreditam que existe uma treta muito grande entre as emissoras que permite que os apresentadores não se conversem. Né? Não se conversa, não tem nada a ver. Então, às vezes, um apresentador conversa com outro, que às vezes é melhor amigo até, às vezes conhece a família, às vezes é tão próximo, que é bacana você ver isso numa mesa, num prêmio, né? Um cara sendo valorizado pelo trabalho dele, né? Tem aquele sistema de votação, que acho que foram apenas algumas edições que a gente abriu para voto popular. A partir de 2018, se não me engano. Em 2018, mas mesmo assim, você vê isso, é muito bacana. Né? São personalidades incríveis, um reconhecimento muito legal, e aí, pô, a gente trazer dito tudo isso, né? Como é que foi? Tudo isso, voltando ao ponto, né, onde a gente começou, trazer um vencedor aqui é muito gratificante, cara, de verdade. Cara, isso tudo que você falou, eu lembrei do dia mesmo, né? A gente... Primeiro que quando vocês foram lá no Reclame Aqui, foi uma loucura, assim. Né? Quando vocês foram lá levar a cápsula do tempo, que indicava... Pra caramba, hein, meu? Vamos achar essas fotos e colocar tudo no meu Instagram lá. Eu devia ter trazido a cápsula e o troféu. O troféu do Comunix está na minha sala ali, num lugar especial. E a redação ficou... O Reclame Aqui ficou louco, assim, né? A gente entrou assim, o presidente já falecido, Maurício Vargas, que estava fazendo uma campanha, assim, estava adorando aquilo. Ele gostava muito ele que me chamou para assessor de imprensa do Reclame Aqui, eu estava fazendo outra coisa lá dentro, ele falou que queria que eu fosse, né? E aí ele entrou gritando lá, pessoal, a gente é finalista e não sei o quê, e aquela festa, uma farra. Acho que era a hora do almoço que vocês foram. Foi. Já abriu cerveja logo depois que vocês foram embora. Já começou a festa. Não deveria ter ido embora. Não sei se você lembra, mas tinha um bar ali, né? Tinha um, sim. Aquele andar lá mudou, não é mais, né? É porque tudo mudou, né? Foi você que foi eu fui entregar? junto com o nosso queridíssimo Anderson. O Anderson. Tá. Realmente, em São Paulo não estava. Em São Paulo, esse aí foi minha dupla foi o Anderson. Você ia gostar de ter ido lá. Eu fui pro Rio. E a gente ia amar receber uma festa incrível, futurista lá. Nossa, esse é muito bom. Eu e o Anderson, a gente não topou a ideia do marketing. Tá vendo? Culpa deles, ó. Culpa deles. Eles deveriam ter ido também, fantasiado. né? Assim como eu, pô. No dia da final, lá no Tom Brasil, como eu falei pra vocês, eu sou de Santo Amaro. E eu sempre ia. Era uma rua a Laguna ali, um lugar que eu ia muito, né? Pra andar de bicicleta. E aquilo era nada ali. O Tom Brasil não era nada, era um terreno, assim, não era nada. Então, quando eu tava com a minha esposa, quando eu cheguei lá na porta, cara, eu fiquei tão emocionado. Eu falei, cara, eu tô aqui numa final, no meu bairro, que eu nasci. Eu vivi aqui, ó, passando aqui de bicicleta. Como é que eu ia imaginar, quando eu narrava futebol de botão, com 7 anos de idade, que aqui ia ter um Tom Brasil e que aqui ia ser uma final de negócio. Eu ia estar aqui como finalista. Então, tudo aquilo tava passando pela minha cabeça, antes de entrar. Pô, eu entrei já arrepiado do pé à cabeça. Já entrei arrepiado, assim, vendo os monstros da comunicação, assim. Sério, é um momento que você... Cara, você fica emocionado, assim. Você não acredita que você tá ali. Tanto é que quando chamou meu nome, né, depois de ter tido todo esse momento de lembrança, de estar nervoso demais e de realmente achar que eu não ia ganhar, porque... Tudo bem, tá ali pra mim, juro, eu tava muito feliz, ele tava feliz. Tanto é que minha esposa e eu, a gente sentou muito longe do palco. Porque a gente tava tranquilo, a gente tava jantando ali tranquilamente, fazendo amizade. E eu tava comendo na hora que falou, assim. E falou meu nome. Opa. E era o Cid Moreira falando o nome nosso. Né? É o Cid. Eu imagino como... Aí falou meu nome, eu já tava feliz já. Porque falou meu nome, porque falou o nome dos 3 finalistas, né? Apresentando que os 3, legal. Né? Tá. Falou meu nome, tipo, sabe? Aí falou. Aí quando falou que eu ganhei, eu acho que eu fiquei, na minha cabeça, 15 dias parado na frente, esperando pra andar. Porque eu não conseguia andar. Congelou. Mas deve ter sido uns 3 segundos, né? Agora eu preciso subir, e eu preciso andar, aqueles caras precisam subir, eu não posso cair, entendeu? Eu não posso cair. E aí tinha o Marcelo Taz, tinha os Barbichas, que eu sempre fui fã. Quem não, né? Barbichas, cara, E eu ia subir naquele palco, assim.
E eu já tava muito nervoso. Eu não sei, eu sinceramente acho que ligou o modo futurista ali, eu devia ter mudado ali alguma coisa que eu conseguia andar. Mas Foi no minha automático, foi no minha automático. cabeça não tava mais. Aí eu tinha que falar alguma coisa. Óbvio que eu não ensaiei nada pra falar, porque eu realmente achava que eu não ia ganhar. Mas por sorte baixou uma energia boa ali. Eu falei uma coisa que eu realmente acredito muito, que foi o seguinte. Primeiro que eu falei que minha noite já tinha sido ótima, porque o Cid Moreira falou meu nome, eu falei isso. Risos na plateia. O famoso quebra-gelo. É o quebra-gelo. É, o quebra-gelo. Já começou... Comecei bem. Ganhou a plateia. Ganhei a plateia. E depois falei uma coisa muito real, assim, que eu realmente acredito até hoje. Quando eu sento como assessor de imprensa, na minha mesa de trabalho, para começar a produzir conteúdo ou para fazer uma estratégia de comunicação, blá, 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 eu penso o seguinte, eu preciso, na minha cabeça, gerar um conteúdo que transforme a vida das pessoas, que seja algo de fato, uma prestação de serviços. Então, ok, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma vontade do cliente, tudo isso eu já sei, eu já tenho, tudo bem. Mas enquanto jornalista, que aí talvez seja uma discussão interessante para você falar, jornalista assessor de imprensa só vende o que o cliente quer, só vende pauta que o cliente quer, fique colocando, eu usei essa palavra, né? Colocando goela abaixo da redação. Não. Então, pode vir a sugestão de pauta mais esdrúxula do cliente. Eu quero mudar o título, eu quero transformar aquilo, eu quero mudar o lead para interesse público. Então, eu de fato, quando vai ao ar alguma coisa do meu cliente... De fato, ali tem uma informação que é importante. Pro Reclame Aqui era fácil, porque era sobre consumidor. Então, dados sobre reclamação e tal. Hoje é a mesma coisa. Então, eu trabalho com clientes de mercado imobiliário e uma ONG também, ótimo. Então, sempre mexe diretamente com o bolso da pessoa e são projetos de transformação social. Então, tem propósito. Então, tanto na comunicação corporativa como na redação, eu sempre trabalho com propósito. Quando não tem propósito, eu não consigo realizar meu trabalho legal. Não dá. Então, quando eu levantei minha mão ali na formatura e fiz juramento de que eu ia fazer uma prestação de serviço, de que eu ia ser honesto como jornalista, eu assumo, eu faço na prática isso. Eu me perco no jornalismo quando não tem propósito. Quando não tem, aí eu começo a ficar mal, começo a não gostar do que eu tô fazendo, começo a perder o sentido e aí é o momento de sair, de fazer outra coisa da minha vida. Então eu falei isso no palco. Né? Então isso pra mim foi satisfatório e aí dali pra frente eu fiquei super feliz, fui comemorar e até hoje foi um dos grandes momentos da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Depois que desce, bate aquele alívio, já perde não sei quantos quilos aí. No meu caso, se eu perder muito, ninguém ia me encontrar no palco mais. Se fosse assim, então eu preciso ganhar 2 vezes, então, pra ver se eu consigo perder um pouco de peso. Imagina, que é isso. Não, mas, cara, tem histórias muito legais, assim, de pessoas que ganham o prêmio e depois vão comemorar de formas inusitadas, assim. Tem o Vitor Sérgio Rodrigues. Grande Vitor Sérgio Rodrigues. Inclusive quero você aqui, cara. Olha lá, eu vou trazer ele aqui. E ele tirou uma foto muito legal, né? Eu não sei qual edição que foi, eu não me recordo agora. A do Vitor Sérgio foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. E aí ele tirou uma foto na cama, né? Com prêmio. Falou assim, vou dormir feliz. Lewandowski, né? Uma coisa assim, eu não lembro o que ele colocou na legenda. O Lewandowski, se não me engano, tem uma foto com ele ganha, acho que é Champions, e ele tirou a foto com o troféu na cama, né? Exato. Aí ele dormiu e tal, tudo. Cara, e acompanhar isso é muito legal. É muito bacana mesmo, a gente fica muito feliz. Porque, de fato, é uma cerimônia feita para isso. Né? A gente intitula porque a gente sabe que de fato é um Oscar do jornalismo brasileiro. Então, de fato, uns parabéns de novo para você. Porque a gente sabe que o seu trabalho é muito legal e dá para sentir isso. Uma categoria concorridíssima, né? Nossa, super. Nossa. Tem bastante profissional, muito, muito profissional bacana e que tem essa experiência e que, de fato, cara, é aquilo que você está falando agora, né? Às vezes não imagina que vai ganhar, porque tem muito dessa honestidade com o trabalho. Acho que a grande maioria ali não tem essa vaidade de prêmio, de saber se quer ganhar ou não. Só de estar ali, e é o que a gente ouve. A gente ouve muito isso. De estar ali, de estar participando, de ter esses encontros, esses relacionamentos, vale muito, muito a pena. Muito a pena mesmo. E afinal, eu lembro que eu conversei com as 2 meninas que eram finalistas e eu falei no palco também, isso eu lembro. Que o prêmio era dos 3 ali, e não é piegas, isso o que eu queria dizer era que era muito importante o Comunique-se dar essa categoria, né? É verdade. Quando vocês abrem relativamente nova. Quando vocês abrem a categoria, né? Vocês abrem a premiação para uma categoria de comunicação corporativa, vocês estão
certificando profissionais que são muito importantes para a vida das redações, cara. São pessoas ali que trabalham muito para que... Poxa, é interessante isso para quem não é do jornalismo, para quem é só telespectador. Se o telespectador tiver uma noção, né, de que tudo que ele assistiu em um jornal de meia hora, boa parte do que ele está vendo veio da assessoria de imprensa. Se ele tivesse essa dimensão, essa noção, boa parte, não é tudo, nem maioria, nem minoria, depende muito. Então vocês reconhecem, né, com essa categoria a importância desse trabalho, né, no impacto de um espelho de um jornal. Então eu só pego quantos por cento daquele espelho veio de assessoria. Cara, é muito interessante você parar para pensar nisso. Né? Quanto que uma TV depende do trabalho desses profissionais para trazerem... Putz, hoje, final de ano, não tem pauta para nada, não aconteceu nada. Você precisa do apoio da assessoria de imprensa, sempre trazendo dados novos, informações relevantes. Então, e eu falei isso. Então, por isso que eu achava de fato que o prêmio era para os 3 ali, porque representava uma categoria extremamente importante. E essa visão é bacana, interessante, né, cara? E aí, estamos falando de conteúdo, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui. Aí a gente entra na questão das redes sociais. Né, já em outro momento, vem como uma potência de fato, né? A gente até comentou isso no início aqui, das pessoas terem esse fácil acesso na criação de conteúdo, desenvolvimento de novas pautas, de abordagem. E aí, como que você vê esse cenário, né? E como isso também foi parte da sua vida? Como isso chegou para você? Porque você também é ativo nas redes sociais, né? Isso. Cara, começou... recente, né? Eu sempre fui ativo em redes sociais para mostrar dia a dia, trabalho. Eu sempre falei muito de trabalho em rede social. Falo bastante de família, de paternidade, principalmente. Né? Muito sobre paternidade. Tá aí outra coisa que me fez conhecer jornalistas que viraram mãe e pais, me conectaram por conta depois que eu virei pai, assim. Mas enfim, e aí em 2020, no final, eu fui ser apresentador de um projeto de uma operadora. Ser roteirista. Eu sou roteirista ali, falando sobre telecomunicações, sobre tecnologia. E aí comecei a falar de esportes como roteirista. E aí os caras não tinham conhecimento de esportes, os apresentadores, né? Eles contrataram, foi um projeto que eles contrataram vendedores de loja para falar sobre os produtos deles. Então, sim, deu certo, porque eles tinham muito conhecimento e tinham muita intimidade com câmera, fizeram um treinamento e deu certo. Na hora de falar de esportes, não era a praia deles, né? Deu uma travadinha. Aí eu falei, não. Pô, é a minha chance, né? Praia, né? Aí eu falei, né? moço, essa live aqui, esses 20 minutos, eu posso entrar remoto, tal. Deixa que eu falo. Diego, é ao vivo. Não. Ops. Deixa que eu faço. Eu fiz o roteiro, eu sei. Acabou. Dali o pessoal gostou. E era 1 hora sem TP. Ou seja, não tinha TP. Vai aí. E aí, como eu fazia o roteiro, ajudava muito, porque eu tinha tudo na minha cabeça, assim, eu usava o meu celular, um tablet só pra... O que eu vou falar agora, o que eu vou chamar, não tinha muito VT, então de fato era 1 hora de fato, você que fazia essa coordenação de o que eu vou falar, pra quem que eu vou jogar a bola agora. Isso, tal. Eu tinha muita liberdade nesse sentido, e a equipe era muito boa do estúdio, então você falou que você gostava de uma brincadeira. Nossa, eu adorava uma zoeira, um jogo de câmera diferente. Hoje eu quero entrar lá de fora. O pessoal ficava meio maluco, mas eles gostavam muito, né? Saía muito do tradicional. Então eu fiquei nesse de... Deixa eu tentar ali. Fiquei 1 ano e meio fazendo... Então todos os projetos que a operadora fazia externa, especial, eles me chamavam. E aí foi animal, porque eu conheci também muita gente. E aí a minha rede social começou a ficar muito forte, né? Eu não sou influencer, minha rede social é fraca, mas ela começou a ganhar mais perfil, né? Nesse negócio. O Diego é conhecido pelo quê? Começou a ficar muito vinculado ao esporte. Muito. E aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou falar do que eu gosto das minhas redes sociais. Eu não vou mais ficar falando do que eu não gosto. Vou focar em futebol, em esportes, inicialmente. E depois foi sendo só futebol. Só que é interessante dar crédito a uma pessoa, né? Repito, lá atrás, no nosso início de conversa, que a gente falou lá do QI, eu mandei uma mensagem para Mauro Talhaferri. Mauro Talhaferri, um jornalista, hoje eu não sei se está ainda na Rede TV, mas ele também está na Nova Brasil. É um cara que eu fiz contato lá na época do Reclame Aqui. Rede social, não foi nem WhatsApp. Ô Mauro, como é que tá a redação aí? Tá assim, assado, sondando para saber como é que estão as coisas. Ele me falou o seguinte, Diego, invista no digital. Ele falou mais de uma vez isso para mim.
Então, quando ele falou isso, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a investir em redes sociais e jogar lá o que eu gosto e o que eu sei fazer lá no meu conteúdo do meu Instagram e TikTok. E o TikTok tá muito mais forte, o meu tá muito mais forte do que o de Instagram. Só que o TikTok eu falo com muita gente nova, muito garoto e garota que gosta de futebol. Então eu comecei a me arriscar com um pouco mais de humor, né, que eu queria fazer um pouco uma coisa mais analítica, eu queria fazer curiosidades. Então meu vídeo não tem mais de 1 minuto, são sempre vídeos de até 1 minuto. Aí, né, eu fiz o meu formato. Uhum. E aí eu levo curiosidades que eu já sei, assim. Eu pesquiso, então eu faço top tudo. Top 5, top 2, top 3, sobre qualquer coisa. E pegando sempre um assunto do momento. Ou uma final de Libertadores, ou uma época de Champions League, ou qualquer coisa. Qualquer assunto que vocês podem imaginar. Às vezes eu coloco meu filho no vídeo para ele participar também, porque tá ali, ele quer participar, eu ponho, e aí vira uma comédia. Então eu acho que eu tô conseguindo me comunicar, tô conseguindo passar informação, que para mim é primordial. Consigo fazer um pouco de entretenimento, mas isso é uma coisa que eu engatinho, porque acho que não é tão minha praia. E tô me divertindo, acho que é isso. O mais importante. Eu tô me divertindo e passando informação. Então, eu acho que é uma espécie de posicionamento profissional também. Sim. Então, eu tô me posicionando como alguém que gera conteúdo. Esse conteúdo ele é de esporte e ele traz curiosidade sobre o mundo do esporte que talvez as pessoas não falem, né? Eu quero falar completamente o contrário. Tô falando só de final do Paulistão ali. Palmeiras. Tá. Cara, você sabia que em tal lugar... Uma curiosidade. Você sabia que em tal ano o Palmeiras perdeu de 10-0 desse time que ele vai jogar contra? Caramba. Aí a galera compartilha, né? A galera do time adversário. Então, eu levo curiosidades. A gente vai fazer uma pesquisa no Comunix, inclusive já deixando até um spoiler, né? Claro, já. Aí eu queria até ouvir de você, né? Você tá falando dessa questão da produção de conteúdo nas redes sociais. Até que ponto as redes sociais hoje, ela pauteiam as redações? Cara, isso aí também é uma discussão que rola dentro da redação mesmo, assim, né? Existe até uma questão do perigo, né? Porque as redes sociais, você tem que tomar muito cuidado para consumir a rede social. Então, tanto como consumidor de notícias, como produtor de conteúdo na redação. Eu acho que ela pauta... eu acho que é um perigo, cara. Eu acho que é um perigo a redação se pautar por redes sociais. Claro que a gente tem mais de uma ferramenta para você tomar cuidado com o que é falso ou não. Então, hoje, uma redação de um grande veículo só dá essa, né, barrigada, que é uma gíria do jornalismo, né, quando você produz um conteúdo errado, mas hoje em dia a barrigada ficou séria, que é o fake news. Quando você só produz um fake news, você vacilar demais. Eu acho que dá para você produzir um conteúdo, dá para você transformar uma notícia de rede social em pauta, mas você tem que ter muita responsabilidade. Muita, não é pouco não. Assim, se você já é um cara cuidadoso com a sua pauta, se você pega algo de rede social... Eu acho que não tem problema nenhum pautar, Alisson. Acho que faz parte. Eu acredito, inclusive, que as redações, entre aspas, que não tradicionais, as TVs, os rádios, precisam se conectar com redes sociais. Elas precisam estar antenadas, né? Se você estiver por fora, você não está no SEO lá do Google. Você precisa estar antenado. Então, eu acho que é uma necessidade, é um caminho sem volta. As redações precisam sempre estar atentas com o que está rolando de mais assuntos, o que é bom. Antigamente, a gente não tinha esse termômetro. O único termômetro era lá, alta, né? O Ibope ali e acabou. É. Hoje, antes de você ter uma reunião de pauta, você sabe pelo Trend Topics do Twitter, pelo Trend do Google, qual é o assunto do momento. Redes sociais. Então, a rede social está lá dando o assunto que tem que ser mais falado. Surfa na onda, não tem problema. Não tem problema, não sendo piegas. Não tem problema fazer mais do mesmo, contanto que seja responsável, né? Tudo bem. Mas com criatividade. Eu acho que as redações estão tendo uma oportunidade de pegar uma galera com criatividade para produzir boas pautas. Eu acho que o desdobramento das redes sociais... Eu acho que as redações podem fazer bons desdobramentos do que vem em redes sociais. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho saudável, oportuno. Sim. Né? Ganha audiência e é a oportunidade de mostrar o que você faz de melhor, que é um jornalismo responsável e informativo. Eu acho que não tem problema nenhum. Sim, e é uma ação legal isso, porque, na verdade, é meio que o inverso, é aquilo que você falou. Não há problema em se conectar com a rede social, mas desde que você leve a sua identidade também, que não tem por que perder isso. Então, se você é uma emissora e precisa se conectar, você pode utilizar por meio da criatividade e talvez usando um modelo inovador, deixando ali os rastros da identidade que sempre teve uma emissora, um canal de comunicação, com as redes sociais.
Então, acho que isso é um movimento que não acho que todos tenham percebido ainda. Então, acho que é um momento muito novo ainda, porque é o seguinte, o novo que eu digo é assim, de você acertar como que você se conecta da maneira correta, para não ficar uma coisa piegas, né? Como você falou. Então, não é a questão só de conectar e pautar por meio das redes sociais, mas como que eu vou falar com as redes sociais, como que eu vou me conectar de uma maneira inovadora, criativa e sem perder a minha identidade. Então, acho que tem muito disso também, né? Exatamente. Eu acho que você repercute o que tem em redes sociais. Eu acho que as redações estão vivendo um momento de experiência, apesar que a rede social é muito rápida, né? Na hora que eles começarem a acertar a mão, vai mudar alguma coisa, eles vão ter que... Então, quando você coloca no meio de um jornal diário o espaço para o internauta comentar, ótimo, legal. Você está começando a se conectar, você está dando espaço para as redes sociais. Né? Você está deixando as pessoas falarem. Então, se você for pensar bem, existem várias formas de se conectar com as redes sociais. E outra, se o Mauro Taliaferri, que é um cara formado tradicionalmente no jornalismo, me falou que você tem que ir pro digital, é um cara que percebeu que esse movimento, né? que o consumidor de notícias dele tá nas redes sociais, cara. Então a TV precisa se ligar nisso, o rádio precisa se ligar nisso. O rádio abriu para vídeo agora, né? Nunca teve. Que legal. Né? As rádios agora abriram para vídeo. Então é porque você está percebendo que as redes sociais, que as pessoas estão... Na verdade, as pessoas que estão indo para a rede social, né? A galera tá gostando de ficar na rede social. É ali que ela se informa. Então as redações precisam falar, opa, peraí, o que eles estão lendo aí nessa tal rede social aí que não estão vendo mais o meu jornal? Por que minha audiência caiu? O que está acontecendo? Então é importante até para isso. É importante com responsabilidade e tomar cuidado com fake news, porque rede social é bizarro como tem coisa falsa rolando por lá. Não, é uma situação hoje muito grave. Tem vários jornalistas também indo para as redes sociais, terem seus próprios canais, né? Além do trabalho já que ele tem ali dentro de uma redação. Tem vários casos bons, né? Não, sim, é um movimento que acontece com frequência. Essa questão de ir para o digital. De ir para o digital, de você ser um canal confiável. Né? Então tem muito disso também. O cara continua trabalhando numa emissora, num canal de comunicação tradicional. E ele também tem a sua rede ali como um canal, né, que corre junto, que também ele aproveita tanto para falar de um assunto que talvez ele tenha domínio, quanto que ele goste também. E não tem problema nenhum com isso. E é muito bacana quando a gente tem esse tipo de ação, porque evita esse tipo de fake news, que a gente já falou aqui diversas vezes, de tomar esse cuidado, até mesmo da percepção do que é uma fake news. Muitas vezes a galera confunde, né? Às vezes o cara passou uma informação equivocada, mas que não foi uma fake news. A gente conversou muito sobre isso verdade, com o André Ranieri. Ele veio aqui forte, né, e ele fala muito bem sobre isso. Ele fala, existe uma certa diferença entre equívoco e fake news. Então, às vezes eu passo uma informação errada, ele deu exemplo num jogo de futebol, né? Falou, vai entrar fulano no lugar de ciclano. Mas na verdade não é o fulano, né? É o outro fulano que vai entrar. Isso não foi uma fake news. Isso foi um equívoco. Eu falei que um ia entrar e não entrou. Agora, quando eu falo e quando eu invento uma notícia intencionalmente, né, com um ar para prejudicar alguém, aí sim isso é uma fake news. E sabe o que é pior da fake news, Gabriel? A fake news, às vezes, ela parece verdade, cara. Eles conseguem... A indústria, sei lá, quem produz a fake news, ela é... Assim, a gente que é jornalista, o formato é tosco, às vezes vem umas coisas terríveis, imitando site, é horrível. Mas você já mata de primeira. Tem alguns que você mata de primeira. Mas tem outros, e acho que isso é uma característica forte da fake news, é fazer com que o absurdo beire a verdade. Exatamente. Porque talvez é aquilo que você mais deseja para talvez uma pessoa, para uma personalidade que você não gosta muito, não se familiariza. Então, quando você vê uma notícia que beira o absurdo, chegando próximo à realidade, você fala, pô, tem que ser verdade isso aqui. E aí você acredita tanto naquilo que você acaba compartilhando, acaba disseminando isso, né? Então, mas para a gente que é da área de comunicação, jornalismo, facilmente, em algumas, né? Alguns, não são todos, como você disse, tem alguns que parecem muito ser verdade. E aí tem que tomar esse cuidado, né? De ir lá, de checar, de realmente averiguar se é verdade, se não é, para onde que está vindo essa informação. É porque realmente, né? Isso se divide. Tem alguns que são muito, muito toscos, que é aquele que copia o design, aquele que copia a URL, absurdo, que coloca 2M, 2G, alguma coisa assim, só para copiar, né, o layout.
e outros que até parecem, assim, usam a mesma ou até se vendem como um novo formato, um novo veículo e, na verdade, é uma coisa totalmente falsa, né? Eu acho que o fake news, o produtor de fake news, acho que não... Apesar de ser bom, eu acho que eles fazem um trabalho perigosíssimo, né? Porque eles se dedicam muito a isso. Mas eu acho que eles não vendem gelo para esquimó, não, cara. Eu acho que eles realmente só conseguem vender aquela fake news para quem interessa consumir aquilo. Já Né? tem um público, né, específico para isso. Direcionado. É direcionado. Vocês são bons, mas vocês precisam melhorar muito, viu? Muito. Não vem fake news aqui, não. Não vem, não. Não vem, não. Ah, mas com a gente não tem essa, né? Não tem essa. Bom, antes da gente encerrar o nosso papo aqui, queria perguntar, Diego Vinhas, fora da redação, fora de tudo isso, quem é Diego Vinhas? O que você faz fora de tudo isso, cara? Bom, fora de... Aliás, antes de ser jornalista, né, eu sou pai, né, muito antes de ser jornalista, assim, eu me identifico como... Sempre que me apresento, eu sou Diego, sou pai, sou marido, sou uma pessoa apaixonada pela minha família e tudo que eu faço, cara, hoje, tudo que eu faço, qualquer coisa que eu faça na minha profissão é para ter uma vida legal com meus filhos, é o que fez todo sentido para mim. Uma pessoa que gosta muito de se arriscar na cozinha, aliás, quem quiser aí um risotinho com medalhão de carne, vem comigo que eu faço, bem Prometeu, gostoso. tem que cumprir. Opa, Acabou. Aqui, ó. Não. Adoro jogar uma sinuquinha, adoro tomar minha cerveja de final de semana. Cara, eu sou um cara muito comum, muito sonhador, sempre fui. Tô aí, fiz agora 38 anos e parece que minha cabeça tá como se eu estivesse começando a carreira hoje. Sempre foi assim. E muito determinado, muito corajoso. Eu acho que eu me considero muito corajoso. Eu acho que a gente... o mundo, eu vivo a vida como se o mundo não quisesse que a gente ganhasse nada, assim, né? Não conquistasse nada. Mas na profissão, na vida pessoal, eu sou um cara que nunca caí nessa história. Então, na vida pessoal, eu nunca achei que ia ter um carro na minha vida. Então, quando eu peguei meu primeiro carro, falei, caramba, é possível. Nunca achei que ia viajar pra fora. Quando eu viajei, falei que é possível. Então, eu sou um cara muito sonhador e muito determinado. Adoro um samba. Opa, Adoro um sambinha, adoro um sambinha. E pra mim, a melhor comida de todas disparada é feijoada. Então, toda quarta e sábado, pra mim, são dias sagradíssimos. Com sambinha pra comer uma feijoada. Cerveja de samba, pra mim, caramba, é a minha praia. Isso me define muito. Caramba, hein, meu? Isso me define. Show de bola. Não, a vida é perfeita, maravilhosa, né? E, ó, na roda de samba, pode me dar o pandeiro que eu seguro bem, viu? Ô, louco, aí, ó. Não, tá prometendo, não. Não, eu prometo e cumpro, né? Eu jamais, como eu falei lá, jamais me arriscaria a falar o que eu não sei. O que eu sei, eu banco. Não tem problema fechou. nenhum. De música no próximo. Não, então fechou. Bora. Não, de banda. não só música, mas vamos lá, ó. Aqui tá, ó. Tá gravado. Tá gravado. Corta essa parte. Não, corta não, vamos lá, ó. Tá prometido um jogo de sinuca aqui com a gente. Bora. Tá, beleza. O risoto você vai ter que fazer, porque foi muito específico. Tá bom. Ele veio com o ingrediente pronto. Risoto na pressão, tá? Precisa de uma panela de pressão, tá, produção? Fechou, então. Vamos fazer um reality show, cara, aqui. Fechou. E aí, que mais? Futebol também. Você joga um... Então, jogar eu não jogo. Eu posso tirar umas fotos, uma narração, uma zoeira, aí eu faço uma resenha. Na resenha eu participo. Eu posso tocar pandeiro enquanto tá rolando futebol, agita a torcida, isso é comigo. Aí, fechou. Pode ser? Então, combinado, então. Fica para as próximas edições. Algumas perguntinhas rápidas. Opa, Bora, vamos lá. Vamos lá, perguntinhas rápidas. Diego, você como vencedor do prêmio, né, na categoria aí, profissional de comunicação, eu queria que você desse uma dica para os profissionais da área, né, na questão de envios de release de uma forma mais segmentada, né, da importância de você fazer uma pauta e fazer uma pauta direcionada para veículos específicos, né? Hoje a gente conversa muito com assessor e com jornalista e ainda é uma dor muito grande na área esse excesso de envios de release de forma genérica, às vezes para editorias erradas. Eu queria que você, né, como vencedor aí, tem toda a competência para falar sobre esse assunto, desse uma dica importante aí para o pessoal com relação a isso. Primeira coisa, conheça muito bem o seu cliente. Você precisa conhecer e dominar, tem que estar na veia tudo o que o seu cliente faz, tudo que ele tem. Não se limite ao negócio do seu cliente. Então, às vezes, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você trabalha em um ambiente em que tem, por exemplo, vou dar um exemplo que está vindo na minha cabeça, que o ar-condicionado na sua empresa, a água é reaproveitada para regar uma horta. Se você não sabe disso, isso é pauta também. Então, às vezes, o ambiente do seu trabalho tem uma pessoa que é idosa. Você pode falar sobre essa pauta, sobre preconceito etário no mercado de trabalho. Então, conheça
o seu cliente. Conheça muito além do que ele faz. Entenda quem é a pessoa que está te contratando, quem são as pessoas que trabalham mais ou menos. Você sabe se sua agência tem mais mulheres? Olha que legal. Você não pode vender uma matéria sobre o assunto. Você sabe se tem pessoas homossexuais, mais negros. Você precisa conhecer. Conheça, porque você pode ter muito mais pautas do que você imagina. Essa é a primeira dica. Conheça e domine o lugar onde você trabalha, seja agência ou seja uma empresa interna. A segunda, óbvio, você precisa ter um calendário na sua cabeça do ano, do que vai ser assunto. Dá para você prever algumas coisas, você precisa saber isso, você precisa ter essa organização, estar atento com o que você está falando em redes sociais, você precisa estar muito atento com isso. E aí sim, olha que louco, hein? Em terceiro lugar, você vai pensar na pauta que estão falando para você vender. Então, às vezes você coloca isso em primeiro lugar. Pensa depois, porque você vai poder ter competência para falar para o seu próprio cliente. Não é o momento para falar disso. O momento de falar disso é aqui, porque você sabe disso. Então, isso não é petulância não, cara. Não, de forma nenhuma. É negociação, porque isso dá mais resultado. A gente está falando de resultado na imprensa. Às vezes não é o momento de falar do assunto. Então, por exemplo, teve aí disparo na sexta-feira pré-eleição. Não rola. Não dá para falar de tal assunto em tais momentos do país. O cliente precisa saber disso. Então, sempre alinhar a expectativa, sempre. Né? Então, o cliente quer Jornal Nacional? Não dá. O que vai dar para fazer é no máximo isso. E se vier Jornal Nacional, ótimo. Então, você tem que ter alinhado a expectativa do cliente e dá para ser ambicioso, não tem problema nenhum. E aí, depois, sim, na hora que você for começar a produzir o conteúdo, pensar num bom lead. Então, pensar que dificilmente ele vai sair do seu lead, daí para baixo, provavelmente não vai ler o seu texto. Então, mata tudo que você precisa matar no lead, que é o princípio básico do jornalismo. Coloca ali o principal, imagina sempre como seria o William Bonner chamando a sua pauta. Então, coloca isso no título, coloca isso na linha fina, coloca isso no lead. É ali. A sua pauta vai ser vendida ali. Dali para baixo é um complemento, provavelmente o produtor ou o repórter vai ver isso depois e vai querer tirar dúvida com você. E seja honesto, seja sempre honesto, paciente com o jornalista. Lembre-se que ele está numa correria danada ali, e além de você, ele está falando com 300 outros assessores de imprensa, talvez naquele dia. Então você precisa ter um pouco de paciência, não ficar ligando o tempo todo, isso é chato mesmo, é incômodo, você acaba atrapalhando o trabalho. Então, tem um pouco de paciência. Acho inclusive, que precisa... essa é mais uma pergunta. Até emendando sobre isso, essa questão do uso, né, do celular nessa relação entre assessor e jornalista. Como que você enxerga isso? Porque, de fato, hoje é diferente, hoje você já tem um celular, que é bem mais fácil, ao mesmo tempo que pode ajudar, também pode estreitar um pouco essa relação. Como que você enxerga isso? É melhor manter no e-mail, melhor manter em celular? Só voltar uma pergunta antes dessa? Claro. Além dos envios de releases, qual que é a importância do relacionamento entre o assessor e o jornalista para você conseguir emplacar a pauta? Total, porque é onde você ganha confiança. Então você tem uma cartela de jornalistas, né? Você encontra assessor, você olha uma pauta. Normalmente você consegue já identificar o veículo e, dependendo do seu relacionamento, você já sabe identificar para quem, né? Então, varia bastante a sua cartela de opções, não fica preso só em um. Então, se você vai lá dar uma exclusiva para o Estadão, amanhã você dá uma exclusiva para a Folha e tá tudo certo. Em redação, eles não tem problema isso. Não achar que você é traíra porque você deu uma exclusiva. Não, ou não deveria ser assim. Jamais, em hipótese nenhuma, venda a mesma pauta para duas pessoas, ali, se for ser exclusivo, né? Então, a questão da lealdade, eu acho que é sempre importante. E, cara, o relacionamento tem que ser muito franco. Então, quando você abre um WhatsApp pela primeira vez, e isso acontece comigo toda semana, eu falo a primeira vez com alguém de alguma redação. Me apresento, você quer se apresentar e falar: tudo bem a gente conversar por aqui? É o seu melhor canal? É isso que eu sempre faço. Meu cartão de visita é esse. Me apresento, falo que eu tenho uma pauta bacana, mas se ali é o momento para falar, é o local para falar. Porque de repente a gente fala: não, esse é meu celular pessoal, já aconteceu. Tá bom, não falo mais. É por e-mail e tá tudo certo. E consegui várias pautas com esses profissionais. Então é importante que você deixe clara a regra do jogo nesse relacionamento para não gerar estresse. Boa. Sensacional. Matou matou aquelas perguntinhas aí. Cara, são dicas importantes, né? Uhum. Mas a gente encerrar aqui, é importante a gente passar essas dicas. Já falou também sobre o uso do Você vai celular. falar sobre a questão do follow-up?
Dicas. Tem do follow-up também, pra questão dessas dicas, né? Time pra fazer um follow. Porque a gente tá, porque a gente tá falando de celular, a gente tá falando de e-mail. Beleza, o cara rejeitou o celular, agora vai passar pro e-mail. Qual é a melhor dica para você ter assim essa constância cobrança, né, o follow-up, de você realmente entrar em contato com a pessoa, saber o melhor momento dela? Quais dicas você dá assim? Olha, é óbvio que é difícil você saber se o cara tá no momento de receber uma ligação, né? Por mais que você saiba a rotina dele, por mais que você saiba a hora que ele entra na redação, você tem que ter algumas informações importantes. Tem que saber a hora da reunião de pauta dele, mais ou menos. Você tem que saber o momento em que ele está em fechamento. Isso você precisa ter um pouquinho de noção. Senão, você vai receber... conhecimento, você tem que saber. Isso... Mas como é que você funciona sabe disso? Perguntando. Você precisa perguntar para ele. Ó, qual que é o melhor horário pra gente falar no Isso, eu acho, Gabriel, que tudo isso tá lá na regra do jogo. Se você já deu a regra do jogo, qual é o melhor momento para você receber uma ligação? Qual é o melhor momento pra gente... É legal, e tá tudo bem você perguntar. Eu, sinceramente, como produtor, eu adorava quando o assessor perguntava isso pra mim. Eu adorava, porque, ó, cara, pra mim, o melhor horário pra falar é tal horário. Porque é o momento que na redação sei qual que é. E o cara ia naquele horário e falava. E eu atendia ele com um paz, sabe? Sem problema. Então, eu acho que o follow-up, ele é resultado da regra do jogo. Claro que na maioria do follow-up que eu faço, ainda não fiz essa regra. Então, você liga... Aí você tem que ter um pouco mais de noção do veículo, né? Então, é uma revista. Uma revista, provavelmente, ele vai estar um pouco menos... Se não for o fechamento, um pouco menos estressado ali. Você tem que ter um pouco de discernimento. TV, cara, você vai ligar... Se prepara para ligar para uma TV. Não importa o horário. Você liga... Cara, acabei de mandar um e-mail... Não. Você liga numa velocidade da TV. Por isso que é legal você ter passado por TV. Então, eu passei na TV, para eu atender um telefone, eu nem via que me ligavam. É difícil você conseguir pegar e atender, porque você tá aqui assim, olhando outra coisa. Então, você pode falar? Primeira pergunta. Não, tá bom. Tudo certo. Posso? Falou posso? Então aguenta. Se você falou posso, escuta. Então, vai no lead. Cara, eu tô com um estudo aqui que é assim, tantos mil por cento, tem um personagem tal. Quer? Você já vende a lista, tem 15 segundos para vender a sua pauta. Então vai focado, não precisa correr igual eu fiz aqui, não precisa não entender como eu fiz aqui. Conversa tranquilo, com paz, e estou falando com alguém que tem 15 segundos para me ouvir. Nossa, mas TV é tão importante assim, não é isso que eu tô falando. É que cada rotina é o fluxo, é assim, e você, convenhamos, precisa vender uma pauta. Então, saiba jogar o jogo, tá tudo certo. Você vai falar de um jeito com o cara de impresso, falar de outro com o cara de hard news. Se você precisar falar com o cara na hora do fechamento, vai, porque o oposto vai acontecer. Você que é assessor de imprensa, vai acontecer o oposto. Direto. Diego, eu quero agora, daqui 2 horas, ter uma entrada ao vivo no maior jornal da minha emissora aqui com o seu cliente. E o seu cliente está sei lá onde. Você vai correr muito, porque vai ser a melhor inserção do seu relatório. Então você vai correr. Então saiba disso, que vocês estão no mesmo tabuleiro, muitas vezes do jogo. Sensacional. Maravilha. Mais alguma pergunta de dica? Podemos encerrar? Podemos Maravilha. Não, foi que pena. Eu queria... Não, maravilhoso. Dá pra seguir aí? Não, dá pra seguir por horas aqui. A gente tá chegando no nosso tempo. Adorei esse intensivão de perguntas, né? Adorei. A gente pode adotar, né? Inclusive, porque são dicas valiosas, cara. Dicas valiosas. A gente sempre cortes importantes, tá no marketing, são cortes importantes pra gente também, né? Mas não só de cortes, mas também a gente sempre tenta trazer esse tipo de conteúdo, né, para o nosso público. Dicas, né? Trazer dicas, trazer educar o mercado boas práticas, exatamente, né? Uma forma de até mesmo reeducar, às vezes, a pessoa que não tem essa percepção e também incentivar quem está começando agora. A gente mesmo aprender também, né? Até mesmo a gente aprender, exatamente, né? Você e aprender com o melhor. Comunix. Aprendendo com o melhor, inclusive, né? Um vencedor aqui do Prêmio Comunix. Bom, quero agradecer a sua presença aqui, cara. Dizer que as portas do Comunix estão sempre abertas aqui para você. Quando você quiser voltar no podcast, pode me contatar, ligar para a gente vai receber você aqui, com quem você quiser, para falar sobre o que você quiser. Tá bom? Então, muito obrigado, cara. Fico mais uma feliz. vez. Obrigado, Diego. Estou sempre à disposição para o podcast, para qualquer outro veículo do Comunix, que é um veículo que eu respeito muito há muitos anos. E manda um abraço para todo mundo do Comunix aí, um abraço para todo mundo que assistiu. Obrigado pela paciência e nos falamos em breve aí. Obrigado, gente. Com certeza. E agradecer você, né? Fazer esse agradecimento maravilhoso que nos acompanhou até o final aqui, ficou na audiência, né? Lembrando mais uma vez,
curta, comente e compartilhe. Os 3 Cs da comunicação. Aí, ó. Curta, comente e compartilhe. Boa. E agora tem mais um C, né? Que é o corta. Corta e faz um corte do podcast. Mas tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando, link na descrição para você conhecer os serviços do Comunix, conhecer um pouquinho mais do Comunix 360. Você que é profissional de comunicação, acessa lá, solicite uma demonstração e veja como a gente pode potencializar os seus resultados. Beleza? Sendo assim, te espero no próximo episódio. Alisson, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, cara. Obrigado de pelo verdade. convite. Sempre que precisar, pode chamar. Ó, vou chamar você todo episódio, então. Estarei aqui, então. Vai estar aqui? Com Então certeza. fechou, então. Vou cobrar, tá vendo, Diego? É assim. Aqui é gravado, hein, cara? Então, vou jogar contra a Já vou parede. passar ali e comprar o risoto, porque pelo visto Opa. aqui prometeu, tem que cumprir. Ó, Cerveja. várias pessoas estão me devendo coisa aqui. O Enego, o Karaokê, o Olha, Ranieri Pintou Futebol. convite pra karaokê? Karaokê. Você gosta de karaokê também? Adoro karaokê. Então- Morena Tropicana é minha música preferida. Aí, ó. Já é. Até música pronta. Eu gosto de gente assim. Eu também tenho. Whisky a Gogô, minha. Perfeito, Whisky a perfeito. Gogô. Eu já Eu começo vou fazer com uma essa. segunda voz que você nunca mais vai querer outro parceiro. Já era, Alisson. O Alisson que é o meu segunda voz. Vou jogar ele de escanteio. pode Você ser. vem. Só uma. Fechou, então. Então, Obrigado, tudo isso gente. a gente vai encontrar nos próximos episódios do podcast, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu.